Boa noite! Hoje daremos início às nossas videoaulas da disciplina Mecânica dos Sólidos. Na aula passada, aprendemos a determinar a intensidade e a orientação da resultante de um sistema de forças. Nesta aula, aprenderemos o passo a passo para determinar uma força, duas forças ou até mesmo uma força e um ângulo, conhecendo a força resultante do sistema e sua orientação. Vamos ao passo a passo. Primeiro devemos determinar as componentes em x e y da força resultante. Em seguida, determinar as componentes x e y das forças aplicadas no sistema. Igualar a soma das componentes x das forças aplicadas no sistema com a componente x da resultante. Igualar a soma das componentes y das forças aplicadas no sistema com a componente y da resultante. E, por último, resolver o sistema de equações a fim de determinar as incógnitas do problema. É válido lembrar que, em alguns casos, vocês deverão utilizar a razão trigonométrica que diz que seno de θ sobre cosseno de θ é igual a tangente θ. Exemplo. Se a força resultante, agindo no olhar, tem a intensidade de 600 newtons e orientação θ igual a 30 graus, em relação ao sentido positivo do eixo x, determine a intensidade da força F1 e o ângulo φ. O meu sistema é formado por três forças. A força F1, de intensidade desconhecida, e que forma um ângulo φ com o eixo x. A força F2, de intensidade igual a 500 newtons, que forma um ângulo de 60 graus com o eixo x. E a força F3, que tem intensidade de 450 newtons, e que não é dado o ângulo diretamente, mas eu consigo identificar as componentes F3x e F3y por meio da relação de proporcionalidade dada pelo termo pitagórico, que é esse triângulo pequeno aqui embaixo. Seguindo passo a passo, vamos primeiro determinar as componentes em x e y da força resultante. O enunciado me disse que a força resultante tem uma intensidade de 600 newtons e que forma um ângulo de 30 graus com eixo x. Estamos representando aqui a força resultante por esse triângulo. A intensidade ficou no lado da hipotenusa, coloquei o ângulo de 30 graus e vamos determinar Rx e Ry. A gente sabe, que o lado que fica oposto ao ângulo, nós usamos o F da intensidade vezes o seno do ângulo. Então, ficou 600 seno de 30. O cateto, ou lado, que fica juntinho, adjacente ao ângulo, nós vamos usar cosseno. Então, seria F cosseno do ângulo, seria, no nosso caso aqui, 600 cosseno de 30. Dessa forma, temos que o R, o vetor resultante, é igual a 519,61 na direção Y, mais 300 na direção J, newtons. O segundo passo vai ser determinar as componentes x e y das forças aplicadas no sistema. Vamos começar pela força F1. A força F1 vai ser igual a F1 cosseno φ na direção Y, mais F1 seno de φ na direção J. Ambos os sentidos positivos, porque a força F1 está para cima e também apontando para o sentido positivo de x. A força F2, a gente já pode observar que ela vai estar no sentido positivo de x, porém negativo de y, já que ela aponta para baixo. Então, F2 vai ser igual a 500 cosseno de 60 graus na direção Y, menos 500 seno de 60 graus na direção J. Isso vai me dar que o F2 é igual a 250 I menos 433,01 J newtons. Concluindo essa etapa, vamos determinar as componentes x e y do vetor força F3. Para facilitar, colocaremos em evidência o triângulo formado entre o vetor força F3 e o eixo y. Utilizando a proporcionalidade dada pelo termo pitagórico, temos que 5 está para 450, como 4 está para F3y e 3 está para F3x. Dessa forma, podemos dizer que 450 sobre 5 é igual a F3x sobre 3
e 450 sobre 5 é igual a f3y sobre 4. Resultando que f3x é igual a 270 e f3y é igual a 360 newtons. Como o vetor f3 ele aponta para o sentido negativo de x e negativo de y, o vetor f3 vai ser igual a menos 270 e menos 360 j newtons. De posse dos componentes x e y dos três vetores do sistema, podemos passar para a próxima etapa. Na terceira etapa, devemos igualar o somatório dos componentes x das forças aplicadas no sistema com a componente x da resultante. Então, eu tenho que F1 cosseno φ mais 250 newtons menos 270 newtons vai ser igual a 519,61 newtons. Resolvendo essa equação, eu tenho que F1 cosseno φ é igual a 539,61 newtons. O mesmo será feito na quarta etapa, no quarto passo, em que eu vou igualar o somatório dos componentes y das forças aplicadas com a componente y da resultante. Então, eu tenho que F1 seno φ menos 433,01 newtons menos 360 newtons é igual a 300 newtons. F1 seno de φ vai ser então igual a 1093,01 newtons. A partir dos passos 3 e 4, eu obtenho as equações que devem ser resolvidas a fim de determinar as incógnitas do problema. Para resolver o sistema de equações, vamos partir da equação 1. Colocando o F1 em evidência na equação 1, temos que F1 é igual a 539,61 sobre cosseno de φ newtons. Substituindo o F1 na equação 2, obtemos que 539,61 sobre cosseno φ vezes seno φ é igual a 1093,01 newtons. Rearranjando essa equação, obtemos a equação seguinte, que diz que seno de φ sobre cosseno φ vai ser igual a 1093,01 sobre 539,61 newtons. Sabemos que seno de φ sobre cosseno φ é igual a tangente de φ. Então, utilizando o arco tangente, a gente consegue determinar qual é o ângulo φ. Nesse caso, o ângulo φ é igual a 63,72 graus. Após a determinação do ângulo φ, eu posso substituí-lo em qualquer uma das duas equações para obter F1. Nesse caso, F1 é igual a 1218,95 newtons. Outra forma de calcular o F1 seria pelo Teorema de Pitágoras, já que a equação 1 e a equação 2 já me fornecem os valores de F1x e F1y. Eu encontraria também o F1 igual a 1218,95 newtons. Além do exemplo que acabamos de resolver, encontra-se disponível na plataforma AVA uma sugestão de vídeo do YouTube com a resolução do exercício 2.37 do livro Estática, Mecânica para Engenharia do Rippeler. Após o conteúdo da aula de hoje, vocês estão aptos para resolver as questões 1, 2, 3 e 4 da lista de exercícios número 2, que será disponibilizada na plataforma AVA. Qualquer dúvida, não hesitem em me perguntar através do fórum da plataforma AVA ou do e-mail barbara.dumont@ubm.br. Boa noite e bons estudos!